Olá, meus amores, tudo bem? Bom, estamos aqui então para iniciarmos mais uma aula de biologia. Lembrando que esta aula é voltada para o ensino fundamental, para o 8º ano, e eu sou a professora Margot. Bom, na aula passada nós iniciamos o módulo 17, que fala sobre perpetuação da espécie. Trabalhamos um pouco os conceitos relativos ao processo de reprodução, né? Aos conceitos iniciais, a diferença entre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, e alguns outros conceitos gerais que estão presentes em ambas essas classificações. Bem, nesta aula 2 do módulo 17, a gente vai abordar agora classificações, né, que estão dentro de uma das classificações de reprodução. Agora a gente começa a falar apenas sobre reprodução assexuada e as suas classificações específicas, ok? Então nós vamos estudar um pouco mais sobre este tipo de reprodução. Bom, a reprodução assexuada, né, ela é super interessante de conhecermos um pouco sobre ela. A gente tem muitos indivíduos, muitos grupos de animais, e não só animais, também entre os vegetais, que acabam realizando esse tipo de reprodução assexuada. E nesse tipo de reprodução, o que nós temos? Nós não vamos ter a troca de material genético, tá? Então lembra que nós comentamos ainda na aula passada que aqui a gente não vai ter a troca de material genético. Então, com base nisso, né, e a partir disso, consequentemente, se nós não temos essa troca de material genético, nós não vamos ter uma variabilidade genética, tá? Então, o que vai estar acontecendo? Vai ser apenas a geração de clones, como aqui nesse GIF nós podemos observar. Então, nós temos um indivíduo que ele começa a se dividir. Nessa divisão, ele vai gerar um outro indivíduo que é idêntico a ele, tá? Então, ele gera um clone dele mesmo, tá? É um clone que nós chamamos de clone natural. Então, aqui neste caso, nós não temos uma variabilidade genética. Então, aqui, na reprodução assexuada, a gente não tem, ou quando tem, ela é muito pouca. E ocorre quando há variabilidade genética, isso ocorre quando há um processo de mutação, tá? Então, por alguma situação, durante esse processo de clonagem, digamos assim, de reprodução, pode acontecer de haver algo diferente, né? E aquele indivíduo sair um pouquinho diferente do outro, por um processo de mutação, né? Então, ter alguma alteração. E aí, essa alteração, ela às vezes pode passar para os próximos, porque ele vai ficar gerando clones dele, né? Depois. Então, quando há muito pouca, e aí, nesses casos, apenas nesses casos, na questão da reprodução assexuada, tá? Mas, em geral, a grande maioria, né, o que a gente acaba considerando não há variabilidade genética quando há muito pouca e só por conta da mutação. Ocorre de forma muito rápida, então uma reprodução que ocorre rapidamente, não demanda muito tempo e também não demanda muita energia deste indivíduo, tá? No processo de reprodução em si, ele não gasta tanta energia para poder se reproduzir, para gerar um clone dele mesmo, tá? E isso acontece também em um tempo relativamente curto, se comparado com a reprodução sexuada, ok? Então, algumas informações importantes iniciais em relação à reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela tem alguns tipos, tá? Ela tem uma classificação própria. Tem tipos diferentes de reprodução assexuada. E a gente começa a falar então sobre algumas delas. Então, a primeira delas, a mais comum, que é inclusive a correspondente
aquele primeiro GIF que nós estávamos observando, é a reprodução assexuada, que nós chamamos de bipartição ou cisparidade ou divisão binária, bi2, tá? Então, o que é essa divisão binária? Consiste em uma simples divisão celular, tá? Então, uma divisão celular. Então, eu tenho uma célula que vai se dividir em duas células. Então, era uma, ela se divide, se era nós tínhamos uma célula, ela vai se dividir ao meio e vai se transformar em duas. Então, ocorre muito em bactérias, em alguns protozoários e alguns outros organismos unicelulares. Muito importante lembrar disso, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo de uma bactéria que está justamente passando por esse processo de bipartição. Então, aqui uma única bactéria, a gente consegue observar seu material genético passando por um processo aqui de divisão. E aí a gente vai tendo, a partir do momento que ele vai se dividindo, né, vai se duplicando, ele vai se dividir ao meio, divide a célula toda no meio, tá? E aqui isso é representado em um GIF também. Então, a gente tem uma única célula se dividindo em duas. Então, é o que nós vamos chamar de bipartição, ou divisão binária, ou cisparidade, tá? Uma se transforma em duas células ou dois indivíduos, tá bom? Então, esse primeiro tipo de reprodução assexuada que nós estamos abordando. Um outro tipo de reprodução assexuada, que nós podemos falar aqui também, é o que nós chamamos ou classificamos como gemulação ou brotamento. Esse processo consiste em nós temos um indivíduo adulto, aqui como exemplo a gente tem a hidra. Então, um indivíduo adulto, neste indivíduo adulto começa a brotar um brotinho, brota, surge aqui um pequeno broto, né? Esse broto, ele vai crescendo um pouquinho até que chega um determinado momento que ele se quebra, ele cai, e aí quando ele cai nesse substrato, né, ele começa a crescer sozinho e vai se tornar, claro, um indivíduo adulto semelhante ao indivíduo inicial. Então, um pequeno broto se forma no indivíduo adulto, ele vai se destacar, e aí ele se destaca e ele continua crescendo, se torna totalmente independente do indivíduo adulto. Ocorre em algumas plantas, ocorre também em alguns fungos e em alguns animais. A gente tem o exemplo aqui da hidra, tá? E ocorre também em algumas esponjas. No caso aqui da hidra, até para representar melhor, a gente pode visualizar aqui nesse vídeo. Então, o que a gente vai ter? Ó, a gente vê justamente crescendo e aí ele se torna independente. Então, a gente viu um brotinho crescendo, né? E aí tem essa separação depois e aí ele se torna totalmente independente do indivíduo adulto. Um outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação. Nesse processo, o que nós vamos ter? É muito comum em algumas espécies de algas, também a gente consegue visualizar lá nas estrelas do mar, nos plateumintos, tá? Então em alguns fungos, plantas. Então a gente vai ter partes do corpo deste indivíduo se destacando, ou ele pode ser rompido por alguma situação, algum acidente ou por conta de algum predador. E aí, essa parte que foi separada do corpo do animal, ela vai se regenerar. Inclusive, há alguns materiais didáticos também que também chamam esse processo de fragmentação de regeneração, tá? E aí, nesse processo de regeneração dessa parte que foi fragmentada, a gente tem o surgimento de um novo indivíduo. Então, aqui no caso no exemplo do equinodermo, que a gente tem a estrela do mar, o que a gente tem? Uma fragmentação do indivíduo adulto inicial. Então, a gente tem aqui a separação dele.
uma parte, ó, foi dividida em duas partes. Vejam que uma parte a gente tem a presença aqui de vamos chamar de 3 pernas, 3, e aqui na outra parte a gente tem a presença de 2. Vejam que aqui vai se constituir por completo, tá? Os outros 3 que estavam faltando, ele vai se regenerando e vai crescendo. O mesmo onde tinha as 3, ficava faltando 2, vai se regenerar por completo e forma o indivíduo. Então, antes eu tinha 1, foi dividido ao meio e agora eu passo a ter 2 indivíduos completos. O mesmo serve aqui para o plateuminto. Então, um único indivíduo, plateuminto, foi dividido em 3 partes. Cada parte dessa do plateuminto vai se regenerar por completo, formando então 3 indivíduos completos, tá? Sendo que esses indivíduos, eles são idênticos ao primeiro. O mesmo serve aqui também para a estrela do mar. Elas são idênticas geneticamente ao indivíduo inicial, tá bom? Então, esse é o exemplo que nós temos falando sobre a fragmentação. Então, é dessa forma que vai ocorrer a fragmentação. Uma parte do corpo é fragmentada, separada, e essa parte se regenera por completo. Um outro tipo de reprodução assexuada nós chamamos de esporulação. Então, aqui, neste caso da esporulação, vai haver a reprodução por meio de esporos, onde uma célula especializada que é liberada e um novo indivíduo se desenvolve quando em condições ambientais favoráveis, tá? Exemplo, a gente tem as briófitas e os fungos, citando aqui como exemplos. No caso dos fungos, então, o que a gente tem aqui? As hifas, né? E aqui os esporângios é a região ou órgãos, então é a região onde vai ser produzidos os esporos. Quando já em período propício, adequado, esses esporos estão maduros, vai haver o rompimento desse esporângio. Esses esporos, eles são liberados no ambiente, podem ser conduzidos aí pelo vento ou pela água, e caindo em um ambiente propício, como aqui o pão, por exemplo, eles vão lá formar sua colônia, vão se desenvolver, tá? Então aqui está tendo como exemplo o bolor do pão, no caso, para o desenvolvimento desses fungos, que se dá por conta desses esporos. Então isso é um exemplo, tá, da esporulação. E aqui no caso das briófitas, a gente tem, né, esse rompimento aqui dessa cápsula presente lá nas briófitas e que esses esporos, uma vez liberados, caindo em ambiente propício, acaba gerando uma briófitazinha, essa plantinha pequenininha, né, que foram plantas que inicialmente ocuparam o ambiente terrestre. E mais um exemplo de reprodução assexuada, nosso último exemplo de hoje, da aula de hoje, que é a partenogênese. A partenogênese, ela na verdade é o desenvolvimento de um óvulo não fecundado, tá? Então é o desenvolvimento do óvulo de um indivíduo que não foi fecundado. E esse óvulo que não foi fecundado gera um indivíduo, forma um indivíduo. Só que nesse processo de partenogênese, dependendo da espécie, quando ocorre de um óvulo não ser fecundado e gerar um indivíduo, esse indivíduo ele tem um sexo definido, tá? Ele já tem um sexo definido. Esse óvulo, ele é capaz então de se desenvolver sem nenhum problema, apesar de não ter sido fecundado. Se ele vai gerar um novo indivíduo, ele se desenvolve sem nenhum problema, só que ele já forma um sexo específico. No caso das abelhas, né, então a gente tem como exemplos abelhas, formigas, pulgões, carrapatos. Agora veja, no caso das abelhas, esse óvulo não fecundado, ele vai formar sempre uma abelha macho, que nesse caso é o zangão, tá? Então o óvulo não fecundado, ele forma uma abelha de sexo masculino, que nesse caso é o zangão, tá bom? Compreendido isso? Ó,
aqui, falando melhor então, a gente tem a rainha e o zangão. A rainha e o zangão são responsáveis na colmeia por gerar os descendentes da sua espécie, né? Dentre as abelhas, é a rainha e o zangão que vão gerar os próximos filhos. A abelha, que é a fêmea, vai produzir o gameta, são os óvulos. O zangão, que é a abelha macho, vai produzir como gameta os espermatozoides, que é o gameta masculino. Quando esse óvulo, que é o gameta feminino, ele é fecundado pelo gameta masculino, quando o óvulo, que é o gameta feminino, ele é fecundado pelo gameta masculino, vai formar um zigoto, e aí esse zigoto ele vai se desenvolver e vai gerar, vai produzir ou uma operária ou uma rainha, mas ambas são abelhas fêmeas, tá? É uma operária ou uma rainha, são fêmeas. Quando esse óvulo não é fecundado, esse óvulo ele se desenvolve e ele forma uma abelha macho, que é o zangão, certo? Que vai participar depois do processo de reprodução com a rainha, ok? Meus amores, é isso. A nossa aula de hoje, nossa segunda aula, finalizamos aqui em relação ao módulo 17. Nos vemos na nossa próxima aula, onde a gente vai continuar destrinchando, falando mais ainda sobre este módulo. Até breve, meus amores. Uma ótima semana!